revisão de ótica e depois uma revisão de eletricidade, eletrostática, eletrodinâmica, para aí sim na terceira aula a gente começar a fazer coisas novas. Ótica, a gente começou na verdade com a ótica geométrica. E aí tem os princípios da ótica geométrica. A luz anda em linha reta, ou propagação retilínea da luz. Propagação retilínea da luz. Além disso, os raios de luz são independentes, a gente poderia chamar de independência dos raios de luz. E além disso, a reversibilidade dos raios de luz. Os raios de luz. Então começamos com isso. A luz anda em linha reta. Se eu for representar então o raio de luz se propagando, eu representaria através de uma linha reta com uma setinha dizendo de onde para onde ele vai. Quando dois raios de luz se cruzam, um não interfere no outro. E se o raio de luz faz um certo caminho na ida, um outro raio de luz jogado na mesma direção, mas em sentido oposto, faria exatamente o mesmo caminho na volta. Outra coisa que a gente viu em ótica foi sobre as fontes de luz. As fontes de luz. As classificações são pontual e extensa, monocromática e policromática. A gente também classificou as fontes de luz em incandescentes e luminescentes. E dentro dessas luminescentes, nós falamos de fosforescente. Sem problema. Não te incomode, a gente só vai entregar, professor, que nós fechamos uma apostila. Beleza, querida? Então, dentro das fontes luminescentes, temos fosforescente, fluorescente, bioluminescente e quimioluminescente. Vamos revisar o que é isso então. Fonte de luz pontual, a luz sai toda de um ponto só. Aí gera regiões iluminadas e sombra. Sombra é ausência total de luz. Fonte de luz extensa, a luz sai de vários pontos. Tem região iluminada, sombra e penumbra, uma região menos iluminada que outra. Monocromática emite uma cor só, uma frequência só. Policromática emite várias frequências, várias cores. Incandescente emite luz a alta temperatura. Luminescente emite luz a baixa temperatura. Dentro das luminescentes, fosforescente continua brilhando mesmo após o estímulo. Fluorescente só brilha enquanto estimulada, o exemplo, a lâmpada. Bioluminescente, forma de vidro que emite luz, vagalume é o clássico. Quimioluminescente, reação química que gera a emissão de luz. A pulseirinha da rave que a gente quebra e começa a emitir luz é o clássico também. Certo? Outra coisa importante, os meios óticos. Meios óticos. Os meios óticos são opaco, a luz não passa. Translúcido, a luz passa, mas se desorganiza ao passar. Transparente, a luz passa organizadamente. A luz passa organizadamente. Nessa tocada a gente acabou vendo a câmara escura. Câmara escura de orifício. Na câmara escura, eu tenho uma caixinha com apenas um orifício e um objeto iluminado diante dela. Como a luz anda em linha reta, quando eu vou desenhar a luz que sai do objeto e atinge
atinge a câmara, eu vou perceber que o objeto a imagem do objeto vai aparecer de cabeça para baixo lá na câmara. Isso ocorre porque a luz anda em linha reta e porque os raios de luz são independentes. Chamando de O a altura do objeto e a altura da imagem, P a posição do objeto e P' a posição da imagem, a gente poderia dizer que I sobre O é igual a menos P' sobre P. E I sobre O é o que a gente chama de aumento linear, aumento transversal ou ainda ampliação. A famosa fórmula da câmara escura. Pois não. Aqui, né? É que meu M ficou... Era para ser um M e saiu um A. Monocromática. Uma cor só. Show. Câmara escura de orifício. Formulazinha clássica que vai servir também para espelhos planos, espelhos esféricos e até lentes esféricas. Tem questõezinhas que chegam a complicar, apesar de a ideia ser bem simples, né? Já vi questão de câmera escura chatinha de fazer. Depois disso, nós demos uma olhadinha em espelho plano. Espelho plano. Mostrei a vocês que diante de um espelho plano, quando colocamos um objeto, a imagem que se forma tem o mesmo tamanho, está a uma mesma distância, só que é reversa. A imagem é virtual, mesmo tamanho, direita, porque está de cabeça para cima tal qual é o objeto, porém ela é dita reversa. Reversa é o fato de nós levantarmos a mão direita diante do espelho plano e a imagem levantar a mão esquerda dela. Essas são as características da imagem gerada por espelho plano. Não custa lembrar que quando eu mexo, vamos supor que isso aqui é um objeto, né? E aquilo ali é a imagem. Quando eu mexo o espelho a uma certa distância, aproximando ou afastando o objeto, a imagem se mexe o dobro. O deslocamento da imagem é o dobro do deslocamento do espelho. Se eu mexo o espelho com 100 km por hora, a imagem se desloca com 200 km por hora. A velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho. Quando eu giro um espelho plano de um certo ângulo alfa, os raios refletidos giram o dobro. O ângulo que os raios que formam a imagem se deslocam é o dobro da rotação que o espelho sofre. Ou seja, podemos dizer que ao alterar o espelho, ocorre o dobro com a imagem. É uma maneira, uma decoradinha, né, para a gente de repente guardar todas essas informações aí. Outra coisa que nós vimos sobre espelho plano é o acoplamento. Acoplamento de espelhos planos. Nós vimos que pegando dois espelhos, o E1 e o E2, dois espelhos planos, com ângulo alfa entre eles, ao colocar um único objeto diante desses espelhos, eu vou ter a formação de N imagens. Para calcular o número de imagens formadas, a gente faz 360 sobre alfa menos 1. Esta é a fórmula matemática para calcular o número de imagens. Eu cheguei a citar para vocês aquela famosa questão das bailarinas, né? Nesse caso, então tu vê mesmo nessa fórmula simples, tem questão que fica chata de resolver. Sempre dá de dar uma piorada nas questões, né? Quando a gente encerrou o espelho plano, a gente começou a discutir um pouquinho de espelho esférico. Vamos dar uma revisada rápida aí em espelhos esféricos. Espelhos esféricos. Primeira coisa então, o aluno tem que saber os elementos. Eixo principal é o eixo imaginário,
que passa bem pelo vértice do espelho. Se eu fosse prolongar o espelho esférico e ia gerar uma esfera, o centro da esfera é chamado centro de curvatura. E o ponto médio entre centro de curvatura e vértice é o foco. Não confundir o foco com a distância focal. E essa distância do centro de curvatura até onde a circunferência do espelho passa é chamado raio de curvatura. Lógico que o raio de curvatura é o dobro da distância focal. Essa fórmula nem sempre é fornecida. Para a gente resolver problemas de espelho esférico, são duas as equações importantes. A equação da câmara escura continua valendo. E tem a equação dos pontos conjugados de Gauss, né, que eu acho que eu deduzi para vocês também. 1 sobre F é 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Essas são as duas equações que nós vamos usar para resolver questões que envolvem espelhos esféricos. Não se esqueçam que se a parte espelhada é a parte interna da esfera, o espelho é dito côncavo. Se a parte espelhada é a parte externa da esfera, o espelho é dito convexo. Espelhos convexos, a imagem é sempre virtual, menor e direita. O espelho côncavo tem várias opções para a imagem, né? Várias opções. Vamos revisar bem rapidamente essas várias opções. Vamos fazer aqui 5 espelhos côncavos, bem rapidamente. Todos esses espelhos são côncavos. Vou fazer 5 deles. 5 espelhinhos côncavos. E aí agora eu vou colocar um objeto diante desses espelhos côncavos. Todos eles têm foco e centro de curvatura. Foco e centro de curvatura. Observe que eu estou fazendo assim o mais rápido possível e sem grandes preocupações com precisão. Vou analisar o que acontece quando o objeto está atrás sem curvatura. O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o vértice é refletido com o mesmo ângulo. Nesse caso, a imagem fica real, invertida e menor. Ela fica menor que o objeto. Quando eu coloco o objeto bem no centro de curvatura, a imagem vai ficar bem no centro de curvatura e com o mesmo tamanho. Isso mostra que quando eu aproximei o objeto, a imagem se afastou e cresceu. E se eu coloco o objeto entre centro de curvatura e foco, a imagem fica invertida e maior. Mostra que quanto mais próximo o objeto, a imagem está mais afastada e maior. Em todos os 3 casos, a imagem é real. Só que aqui ela era menor, aqui ela era igual em tamanho e aqui ela já passou a ser maior. Em todos os casos a imagem era invertida e real. A única coisa que mudou foi o tamanho. Quando o objeto é colocado bem no foco, a imagem é dita imprópria ou forma-se no infinito. E o caso mais especial, eu diria, é quando o objeto está entre vértice e foco. O raio que chega paralelo sai pelo foco, o raio que atinge o vértice reflete com o mesmo ângulo, os raios refletidos estão se afastando, a gente prolonga esses raios refletidos para perceber que pela primeira vez a imagem ficou virtual. Espelho côncavo, para a imagem ser virtual, só se o objeto estiver entre foco e vértice. Imagem virtual maior e direita, é o famoso caso do espelho de aumento. Enquanto no espelho convexo é sempre virtual menor e direita, no espelho côncavo eu tenho 5 posições possíveis para o objeto e, portanto, 5 características diferentes para a imagem. Para que a gente possa fazer essa análise gráfica, tem que decorar pelo menos 2 dos 4 raios característicos ou principais. Chega paralelo, sai pelo foco, chega pelo foco, sai paralelo, atinge o vértice, é refletido com o mesmo ângulo e chega pelo centro de curvatura, volta sobre o centro de curvatura. Professor, por que os raios obedecem essas regras bizarras? Na verdade, é porque o raio obedece às leis da reflexão. Vamos revisar rapidamente quais são as leis da reflexão.
superfície refletora, reta normal, e lá vem o raio de luz que atinge a superfície refletora num determinado ponto. Esse é o famoso ângulo de incidência. A luz vai se refletir de tal forma que o raio incidente, a reta normal e o raio refletido são coplanares. Esta é a primeira lei da reflexão. A primeira lei da reflexão fala da coplanaridade. Coplanaridade entre o raio incidente, o raio refletido e a reta normal. Já a segunda lei da reflexão diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, diz que esses ângulos são iguais. Essas são as duas leis da reflexão. No espelho esférico, quando a gente precisa usar a lei da reflexão, basta decorar os raios característicos ou principais. Vou representá-los aqui rapidamente. O raio que chega paralelo sai pelo foco, portanto, o raio que chega pelo foco sai paralelo. Na verdade, eu só estou obedecendo que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O raio que atinge o centro de curvatura chega com ângulo de incidência zero e se reflete com ângulo de incidência zero, por isso que ele volta sobre ele mesmo. E o raio que atinge o vértice do espelho é refletido com o mesmo ângulo, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Nós falamos alguma coisa sobre refração da luz? Não? Leis não Descartes, tem de chegada, sendo de chegada, igual a de saída. De saída. Então, foi mais ou menos por aí que nós paramos em ótica. E para completar a revisão dessa primeira metade do ano, seria legal a gente bater um papo sobre eletrostática e eletrodinâmica. Aí sim a gente pode começar a parte nova. Vocês receberam, foi o volume 3 agora? Foi?